A barba tá cheia de cabelo Pois é, branco. mas a barba já apareceu uns cabelos, uns fiozinhos brancos, hein, Rodrigo? Não, tá louco. Nem Começou a gravação ainda, né, aí. Guinter? Começou a gravação aí, ó. Olha o que vamos falar aí agora. Eu vou transmitir então, Rodrigo, começar a transmitir, tá? Pode transmitir, Jorge. Muito obrigado. Gente, vou pegar aqui na nossa pauta, então, a nossa pauta é sempre a mesma coisa, os itens, né? A gente tem a abertura, né? Então, queria agradecer a todos vocês por estarem presentes, né? Nós estamos aqui em 28. Então, eu declaro aberta aí a nossa reunião de setembro, tá? E aí, eu enviei para vocês a nossa ata, queria, inclusive, agradecer a Rita e o Bidoni por terem feito a ata. A Rita reviu a gravação algumas vezes para fazer a ata, então a ata está super detalhada, né? Eu mandei para vocês previamente a ata pelo chat ali, pelo grupo do Conset. Então, eu até abro a ata de discussão. Se alguém tiver algum comentário sobre ela, senão movo para a aprovação. A gente tem um pouquinho de dificuldade na nomenclatura da ata, né? Eu tenho chamado mês/ano, certo? Eu acho que a ata em si, ela fala ata número 2, né? Seria a ata número 2 da gestão, né? Então, a gente vai dar um jeito de ajeitar isso ainda, tá? Mas é a ata referente à reunião do mês passado. Tá? A Rita está entrando, acho que o Júlio caiu, deixa eu colocar em foto, o Bortolini está entrando também. O Renato também está entrando. Então, boa tarde ao pessoal que está entrando novamente aí, gente. Eu vou tentar ficar atento aqui aos participantes, tá? Eu vou ir adicionando o pessoal. Então, coloco em votação a ata da semana passada. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. O que seria não permanecer como estão? Mantenham-se mutados, né? Não falem nada. E aí, gente, assim, a nossa pauta hoje ela é curtinha, mas cada item tem alguns itens longos ali, né? Então, assim, em termos de comunicações, eu anotei aqui, nós tivemos a saída do ex-secretário Fernando, né, do Gabinete de Inovação, e da entrada do Luiz Carlos, né? O Luiz Carlos, para quem não conhece ele era o diretor, chefe, presidente do Pacto Alegre, né? E, além disso, se eu não me engano, eu acho que ele é vice-presidente da SERGS e também é professor da universidade daqui da URGS, né? Então, eu, pessoalmente, fiquei muito feliz com a entrada do Luiz Carlos aí, gosto muito dele, e acho que vai nos aproximar bastante aí do Gabinete de Inovação e do Pacto e de projetos aí muito legais, né? Ele continua no pacto, não, Rodrigo? Não, ele não largou o pacto. Presidente é o mesmo cargo, se mantém como primeiro vice, é isso? Segundo vice. Segundo vice, desculpe. Primeiro vice está aqui. Primeiro vice é tu, né, Correia? Eleição. Tá. Esse é o segundo ponto, tá, gente? Como vocês sabem, a nossa mesa diretora tem a presidência, né, que sou eu, o primeiro vice-presidente, que é o Correia, e o segundo vice-presidente era o Fernando, certo? Então, o que acontece é o seguinte, ao sair da prefeitura, o Fernando ele perdeu o vínculo, né, com a prefeitura e, portanto, ele automaticamente é descredenciado do Conset, né? Então, nós estamos com a segunda vice-presidência vaga, né? E até nesse ponto, e aí, assim, o Conset ele tem um regimento um pouco diferente para a mesa, tá? A posição da mesa diretora é pessoal, não é da instituição eleita. Então, por exemplo, a segunda vice-presidência não é do Gabinete de Inovação, ela era do Fernando. Em o Fernando saindo, nós temos que reabrir eleições, certo? Então, aqui a gente ainda está em comunicações, né? Mas, então, a ideia dessa comunicação aqui é que a gente naturalmente consultou, né? A gente, na verdade, está incentivando o Luiz Carlos a ser o nosso segundo vice-presidente da mesa. Ótimo. Né? Mas isso tem que ser eleito durante a plenária do Conset. Tá? Então, eu vou conversar com ele
e a ideia é que a gente abra, né, para a próxima plenária do CONSET, interessados na segunda vice-presidência, né? E eu pessoalmente gosto do nome do Luiz Carlos, né? Então vou dar uma conversada com ele. Mas obviamente é uma posição que está aberta a qualquer pessoa. Afinal é uma eleição, certo? A Zambuja, só para comunicar, desculpa, só para avisar, o professor Luiz Carlos está numa outra agenda, ele pediu desculpa, mas assim que ele se liberar, ele já entra na reunião conosco. Perfeito. Obrigado, Aline. Eu ia, inclusive, comentar isso, né? Está tendo um lançamento pela prefeitura, então alguns dos membros, inclusive o Luiz Carlos, ele não estão aqui, né? Mas talvez entrem aí daqui a pouco. Né? O Luiz Carlos, ele foi nomeado na semana passada, eu acho, né? Então eu imagino que ele deva estar com a agenda dele super cheia até ele fazer essa transição. Né? Ainda nesse ponto, gente, e aproveitando que o Daronco está aqui, eu comentei um tempo atrás que nós temos também duas diretorias, né? Diretoria de projetos e diretoria de relações institucionais. Né? E eu não sei exatamente se precisa haver eleições para essas duas diretorias, mas na época, e agora eu continuo mantendo, né? Eu gostaria de indicar o Daronco para a diretoria de projetos e a Rosana da ACESP para a diretoria de relações institucionais. Né? Então, eu não sei exatamente se isso passa por eleição ou se é por indicação, tá? Mas com esses outros dois nomes aí, a gente realmente fecha daí a mesa diretora e alguns diretores aí especiais. Esses dois são indicação, Rodrigo. São indicação? Não precisa votação. Não precisa eleição. Tá. Então, eu só vou entrar em contato com eles novamente, tá? Quando eu conversei com o Daronco estava de férias, né? Então, eu não sei se ele entendeu direitinho, né? Mas eu vou conversar de novo com o Daronco, tá, Daronco? A gente conversa. Entendi mais ou menos, viu, Rodrigo? Entendi mais ou menos. Imaginei. Mas estamos juntos, tá? Ele está aí para contribuir. Uma observação Perfeito. só, Rodrigo, tá? Uma observação em relação ao Luiz Carlos, só voltando um pouco. Eu acredito que seja interessante o Luiz Carlos providenciar, junto ao Melo, a prefeitura, a indicação do nome dele em substituição ao Matos, né? Só para oficializar a presença dele no conselho. Só isso. Perfeito, Correia. Até porque, assim, ó, a saída do Fernando é automática, mas a entrada do Luiz Carlos não é automática. Né? Ela tem que ser nomeada pelo Melo, né? Mas isso aí, acho que a Pamela, né? e o Luiz Carlos fazem. O Luiz Carlos já está no conselho, já está o nome dele no grupo, tudo. Oficialmente já está. Vem. Fernanda, acho que teu áudio está aberto, Fernanda. Ai, desculpa. Gente, desculpa, o cachorro despencou aqui. O cachorro está muito velhinho e fica tentando subir no meu colo. Desculpa, hein? Estou fechando. É o que eu abri para dizer que eu acho que concordava com isso. Desculpa. Mas boa tarde, Fernanda. Eu acho que isso aí está acontecendo com a Fernanda, que ela não tem experiência em live. Desculpem. Então, gente, assim, ó, nós sem temos... vídeo. É pena que faltou o vídeo. Na nossa ordem do dia, então, gente, nós temos aqui a apresentação do projeto Cidadão Digital. Né? Então, agradeço a Ariane aí pelo tempo dela e pela inscrição do projeto. Depois nós temos a apresentação do projeto Mosquitoramento pelo Everton, que está aqui com a gente também. O Everton não faz parte do CONSET, ele está aqui como convidado. E, por último, a gente tem a apresentação de projetos do ITD, né, pelo Paulo. Tá, gente? Deixa eu só lembrar o seguinte, ó, essas três apresentações, elas entram na ênfase de transformação digital, né? Então, esses itens desta ênfase foram votados pelo público geral durante a 12ª Conferência de ICT, né, que nós fizemos em junho e julho, né? Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não vou ler todos os itens, tá? Mas eles, obviamente, giram em torno de transformação digital. A transformação digital aplicada à saúde, transformação digital aplicada à educação, transformação digital no fomento a startups e empresas como um todo, certo? Então, Ariane, tu estás aí, tu tens como ver, tu tem como compartilhar a tua tela, e aí eu já te convido, tá? Eu adianto o seguinte, gente. Tem que me autorizar, Rodrigo, por favor. Rapidamente. Diga, Guinter, por favor. A associação comercial está em conversações e montando um sistema de transformação
Ju Digital com a PUC. Isso não está terminado nem formalizado. Quando nós estivermos formalizado, nós podemos, então, fazer a apresentação. Obrigado. Maravilha, Guinter. Eu só vou lembrar o seguinte, a nossa ideia era aqui, dessas apresentações, é mais levantar o cenário de Porto Alegre, mas a gente não para por aqui, né? Em havendo novos projetos em qualquer uma das 3 ênfases, a gente chama para apresentação de novo, né? Era mais para fazer um concentrado atual. Tá, Guinter? Então, sinta-se convidado para apresentar esse projeto da Associação Comercial junto à PUC aí em reuniões futuras. Tá? Não podemos esquecer o meio ambiente, tá? Que é uma das diretrizes. Isso. Então, Ariane, eu acho que agora tu já consegue compartilhar. Eu vou lembrar o seguinte, a gente tinha marcado mais ou menos 15 minutos para o cidadão digital, 15 minutos para o mosquitoramento e mais ou menos 1 hora para o ITD. Tá? O ITD ganha mais tempo porque ele tem 11 projetos, né? Então, na verdade, vai ter até menos tempo por projeto, né? Então, Ariane, muito obrigado aí. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Em nome do gabinete, agradeço ao convite e o interesse na participação do Projeto Cidadão Digital. Bom, vamos usar os 15 minutos como podemos. Qual é a ideia do Cidadão Digital? Tá? A gente se encaixa muito nessa lógica da transformação digital aplicada à área da saúde. O que a gente pensou, como é que surgiu a ideia desse projeto? A gente entende que existe uma oferta, e a necessidade, principalmente, de uma oferta de serviços públicos digitais. O próprio caso da Estônia, com serviços para a área de saúde, educação, ou a própria integração dos dados que já tinham disponíveis, o quanto isso reduz custos para a atividade pública, quanto isso ganha de desenvolvimento de conhecimento, e na própria ideia do governo do Ceará, de ser um governo 100% digital, o quanto Porto Alegre estava nesse caminho, o quanto nós temos de atividade sendo desenvolvida para isso. Nessa ideia de se tornar uma cidade digital, de oferecer serviços públicos digitais, de começar a entrar ativamente nesse processo de transformação digital, a gente entende que o cidadãozinho digital, como a gente carinhosamente chama, seria o nosso pontapé inicial. Como é que a gente poderia dar início a essa transformação digital? Qual seria um acesso mais simples? Se a gente for pensar nós, hoje, a gente tem N documentos digitais, a gente tem carteira de motorista, a gente tem outros documentos oficiais. Se a gente for pensar no recém-nascido, ele é vindo mudo, ele tem a DNV dele de recém-nascido, o númerozinho do SUS e o prontuário que foi feito durante o parto. Ele tem apenas essas documentações. Então, a gente entende que o registro do cidadão recém-nascido é um primeiro passo para o que a gente chama de uma transformação digital na área da saúde. O objetivo do projeto, então, nada mais é do que desenvolver esse registro digital baseado nesses 3 documentos, o DNV, o número de SUS e o prontuário, treinar os envolvidos, o hospital, propriamente, para criar essa rotina, porque isso é um novo processo dentro daquela atividade que está sendo desenvolvida, comunicar à cidade, à sociedade sobre esse novo benefício, sobre esse serviço que está sendo prestado e, principalmente, ter em mãos esses cidadãozinhos já registrados, o quanto a gente consegue, de fato, ter essas crianças na palma da mão com seus documentos. O nosso público-alvo, então, a gente começa esse piloto com o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, que gentilmente aceitou fazer esse piloto. O Ministério da Saúde é nosso parceiro também, principalmente para o registro do SUS. A Secretaria Municipal de Saúde e a Procempa, que está já desenvolveu essa nossa ferramenta, principalmente porque a gente quer melhorar a qualidade dos serviços prestados, a gente entende que isso é o primeiro passo que a gente pode dar para, de fato, ter uma saúde digital. Porque se a gente for pensar, por que começar exatamente com isso se a gente pode ter preocupação com o prontuário digital, com agora muito em voga por causa do Covid, a própria ideia da vacinação digital ou carteirinha de vacinação digital, por que começar com o cidadãozinho e não com outras atividades? Porque a gente entende que isso tudo é um pacote de transformação digital dentro da saúde de Porto Alegre. É uma primeira parcela que o Gabinete de Inovação, em parceria com todos os outros agentes, está desenvolvendo. Outras iniciativas estão sendo feitas também,
Mas a gente entende que trazer os documentos do cidadãozinho digital, já começando agora, é uma garantia de que, por exemplo, a gente está aplicando a transformação digital na saúde. Mas se a gente for pensar na educação, quando essa criança for entrar em período escolar, a escola vai ter acesso a essa documentação e vai poder saber quais vacinas ela já tomou ou não tomou, quais doenças ou necessidades específicas ela tem. A gente começa a criar uma nova geração já digital. A gente não vai pegar a geração que já tem e tentar transformá-la digital. A gente vai pegar uma geração que está sendo criada e já ter ela totalmente digital. Isso reduz os custos em até 97% para o governo e, principalmente, redução da burocracia e uma ideia de inclusão social. Esse acesso aos documentos acontece dentro do 156 mais POA, o aplicativo da prefeitura. Obviamente, por ser um cidadãozinho digital, que nem a gente diz, quem tem acesso a esse dado é a mãe, é o responsável cadastrado dentro do hospital. Por isso, a importância de incluir esse novo processo, essa nova etapa dentro do hospital, e aí o treinamento e toda a etapa de inclusão de um novo processo. Essa mãe tem acesso dentro do 56 e ela está vinculada, tem aquela criança vinculada a ela. No momento em que essa criança, já então com 18 anos, torna-se proprietária dos seus dados, isso perde o vínculo com o registro da mãe, tá? Eu trouxe até umas imagens do aplicativo já funcionando, mas aí vocês vão ver que está no meu registro, então, obviamente eu não tenho filhos, não tenho nenhuma criança cadastrada, mas é só para a gente já ter uma ideia, tá? Quais são os benefícios desse projeto? Principalmente a ideia de agilidade, eficiência e qualidade dos serviços prestados, a ideia de viabilizar o registro digital ainda dentro do ambiente hospitalar, então eu dentro do hospital já tenho essa informação, e a necessidade de sensibilizar a população para durante esse período, tá? Todo mundo nervoso, a criança vai nascer, o pai não sabe o que faz, a família corre para cada lado, mas saber que tem esse serviço disponível. A economia dos recursos e, principalmente, o que a gente tem que ter em mente é que a inserção de um que a gente chama de pacote de saúde digital. Qual é a importância de ter esse projeto? É de saber que uma nova geração está começando, está sendo criada como digital. Como é que foi esse projeto? Eu vou dizer que foi porque ele já está com o piloto rodando, tá? A gente fez toda uma parte técnica com as áreas envolvidas, mas nós já estamos conduzindo um piloto no Hospital Presidente Vargas. A equipe técnica do Centro Obstétrico já foi treinada pelo pessoal da Procempa, que é quem está desenvolvendo essa ferramenta, quem desenvolveu essa ferramenta. Eles já têm cadastradas, até hoje, um pouco mais de 300 crianças. Então, desde 1º de julho, a gente já tem cidadãozinhos digital registrados em Porto Alegre. E essa comunicação desse projeto entra dentro daquilo que a gente chama de saúde digital. Por isso que vocês falam, já tem 300 e ninguém comunicou nada ainda. Não, a gente não comunicou nada ainda porque a gente entende que isso é um pacote. E, obviamente, agora com essa troca de secretariado, o professor Luiz Carlos pediu para eu enfatizar que a gente está realinhando e tentando ver como é que a gente vai juntar isso com a própria proposta de saúde digital. Só para vocês terem uma ideia, como eu disse, eu não tenho filhos, então eu não tenho nenhuma cidadãozinho registrado, mas dentro da ferramenta do 156, a gente tem a plataforma do Cidadão Digital, que está vinculado diretamente ao gov.br, eu dou autorização e entra no meu registro. Aqui, obviamente, nessa parte dos meus documentos, no momento que eu tiver o meu nome, vai ter um vínculo com responsabilidades, quem é que está relacionado a mim. E aí eu posso selecionar 1, 2, 3 filhos, quantos eu tiver, ou propriamente eu ser responsável por algum parente, alguma coisa assim. Isso vai estar registrado dentro do aplicativo e eu vou ter acesso a todas essas informações. Todas as atividades que essa criança, essas vacinas que ela for tomar na rede pública, todos esses procedimentos que forem sendo efetivados dentro do hospital podem ser inseridos dentro dessa ferramenta futuramente. Essa é a nossa ideia do que a gente chama, então, de saúde digital. Obrigada. Áurea. Podem ficar à vontade para responder perguntas. Não sei se tem tempo, Rodrigo. Tentei ser sucinta. Eu acho que temos... eu não sei se a gente faz o seguinte, se a gente primeiro vê todas as apresentações e depois faz perguntas, ou se o pessoal gostaria de comentar já alguma coisa. Seria importante fazer passo a passo. Aí a gente dá um fechamento, senão passa muito tempo. Para não perder o contexto, né?
Exato. Eu concordo também, Rodrigo, que a gente possa perguntar. Então, eu abro a pergunta, gente. Eu queria perguntar uma coisa para a Ariane. É o seguinte, quando é que vocês começam a tornar público esse projeto e quanto tempo vocês vão levar para implantar em todos os hospitais ou maternidades de Porto Alegre? Qual é a previsão de vocês? Nós tivemos um atraso, esse projeto era para ter concluído em agosto, tá? Nós tivemos um atraso com o desenvolvimento dentro da Procempa, ele foi implantado agora, final do mês passado, dentro do 156. O pessoal está em fase de testes ainda com a ferramenta, pela inclusão dentro do hospital e pela ferramenta 156 para vinculação e acesso às informações. A própria comunicação, eu lhe confesso que eu não tenho ideia como é que a gente vai fazer, porque ela deveria ter acontecido já agora em seguida, mas com essa troca de secretariado, a gente ficou esperando, a gente ainda está decidindo. A informação, digamos que a instrução do professor Luiz Carlos hoje foi que a gente ainda está tomando algumas decisões. Então, a comunicação em si, acredito que deva ser em seguida, tá, secretário? Mas a ferramenta em si está em testes. A gente já tem 300 crianças cadastradas, mas essa comunicação para os pais, para os responsáveis, não foi feita. A gente prevê para 2021, estava previsto para 2021, 22% das crianças nascidas em Porto Alegre, pegando o Presidente Vargas e o Clínicas. Para 22, a gente pegaria o Conceição, Divina e Fêmina. 23, Santa Casa e PUC, e acabaria 24 com Moinhos e Mãe. Essa é a ideia de pegar até 24 os hospitais de Porto Alegre. Outra coisa, Ariane, a pessoa, a mãe, o pai, não sei quem, responsável vai receber um documento tipo carteira de identidade ou será via celular como outras informações? Como é que será isso? A posse do documento que está registrado no projeto de vocês? O documento físico, como assim? O documento físico da certidão de nascimento permanece físico e ele tem um acesso ao digital. Permanece os dois documentos. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu excluir totalmente o documento físico e permanecer apenas com o digital. Mas a gente começa a dar o primeiro passo para já ter o digital. Obrigado. Exato. Ariane, eu tenho uma dúvida. Isso faz parte do Hub da Saúde ou como é que ele se relaciona com o Hub da Saúde? Dentro da ideia do projeto do Hub, é exatamente essa saúde digital, onde não apenas o projeto do Cidadão Digital no gabinete, mas outros projetos em outras secretarias da Prefeitura que estejam voltadas à saúde digital se integrem. O próprio projeto do Hub, ele busca essa transformação digital e ele seria um articulador para essa ideia da transformação digital em diferentes outras áreas, por exemplo, a própria saúde com o prontuário eletrônico, as próprias ferramentas de vacinação e tudo mais que foram desenvolvidas. Ariane, uma coisa, dispensa entrar nesse processo de vocês, vai dispensar a certidão de nascimento ou o documento, por exemplo, carteira de identidade? Não, a gente não consegue fazer essa dispensa ainda. Infelizmente, a gente não teve a aceitação por parte dos cartórios na participação desse projeto. A gente ainda permanece com esses dois documentos. A gente apenas tem o ganho, não diria apenas, mas a gente já tem o ganho da inclusão digital, mas a gente ainda não perde o físico. Ok, obrigado. Ariane, uma pergunta. Por exemplo, nasceu o filho agora, daqui a 5 anos ele vai entrar numa escola pública, ele vai ter o link lá com a educação também, de poder não necessariamente ter que levar o documento impresso e já estar conectado no sistema? Neste momento, essa ferramenta ainda não está incluída, mas a ideia é que sim, a ideia é que essa documentação, essa transformação digital, justamente por isso que eu comentei, de ter uma geração digital, para que daqui a 5 anos, essa ferramenta tenha essas outras funcionalidades incluídas, de vincular com a educação e vincular com saúde, esporte, alguma outra atividade que tenha necessidade de todas essas informações. Legal. Eu diria que o potencial existe. A gente precisa, neste momento, com o piloto, entender que é uma ferramenta inicial de primeira inserção da documentação digital. Obviamente, a gente tem uma grande, nem o próprio secretário Schirmer gosta de falar da cultura, a gente não consegue quebrar totalmente a barreira do documento físico ainda.
Mas já é um primeiro passo para a gente ter documentos digitais e futuramente, se Deus quiser, com essa criança com 5 anos entrando nas escolas, a gente já tem as vacinações e todas as outras documentações digitais. Vai conectar a criança já com o resto do futuro dela, o resto da vida, pelo menos na prefeitura, né? No serviço da prefeitura está tudo digital. Bacana. Infelizmente obrigada. Infelizmente a gente não consegue pegar, por exemplo, uma criança que está entrando agora em período escolar e incluir essa documentação. Então, justamente por isso a ideia de pegar o cidadãozinho recém-nascido e dar o start a partir dali. Bacana. E os que nasceram fora de Porto Alegre, nesse período, até 24, existe um ramo ou uma linha dentro do projeto para poder-los inserir? Não, esse piloto é totalmente para a cidade de Porto Alegre. A gente tem uma parceria forte com o Inova RS. Já teve algumas conversas de possibilidade de expansão, mas não, justamente para as crianças nascidas em Porto Alegre. Tá. Mesmo que os pais sejam de outra cidade, não, essas nascidas em Porto Alegre. Ou seja, os que nasceram fora de Porto Alegre e passam a viver em Porto Alegre não têm esse acompanhamento de saúde, nem têm o acompanhamento vinculado à escola. No momento, não. Como eu comentei, neste primeiro piloto, a ideia é justamente para as crianças que estão nascendo aqui. Possivelmente, a gente consiga fazer essa migração a partir de que a gente consiga incluir esses dados futuramente. Sim, é uma ótima colocação para a gente pensar outras possibilidades além daquelas crianças que nasceram exclusivamente aqui. Permite uma pergunta aqui. Ariane, a apresentação é Projeto Cidadão Digital. Tu estás apresentando só um pedaço, né, que é automatizar ou digitalizar o processo do nascimento das crianças, é isso? De registro. Tem alguma sequência depois desse trabalho ou é só está sendo considerado esse software? A ideia do cidadão é que todos os hospitais até 2024 tenham essa possibilidade de registrar os documentos do recém-nascido dentro do 156. O que a gente diz é que este primeiro projeto, essa primeira proposta, é a entrada para ações futuras. A gente não tem mapeado ainda, por exemplo, inclusão da própria agendamento de vacina que o pessoal da saúde tem, cruzar essa documentação, mas a proposta é que a saúde digital de Porto Alegre, obviamente, tenha uma interligação. Esse é o primeiro módulo, então, depois tem Isso, exato. Esse é o nosso primeiro módulo, perfeito, ótimo, Júlio, acho que seria exatamente essa a explicação. Tá bom, obrigado. Eu, pessoalmente, achei realmente muito legal, viu? E, claro, é um primeiro passo aí de uma longa caminhada, mas é uma caminhada muito boa aí para o município, né? Então, deixa eu agradecer aí a apresentação. Obrigada, Rodrigo. Qualquer dúvida é só entrar em contato, pessoal. Perfeito. Eu até coloco mais alguma última pergunta, tá, gente? Senão a Ariane, ela é a conselheira do CONSET, está ali no grupo, né, gente? Então, vocês podem, inclusive, falar com ela ali se for necessário. O Everton, tu estás aí? O Everton, gente, ele é professor da URGS, inclusive ele veio aqui até a meu convite, tá? Porque ele é o coordenador de um projeto que, inclusive, eu participo, mas ele é o coordenador de um projeto bem legal sobre detecção de pragas, basicamente. E o Everton tá aí? Tá aí. Estou aqui. Tá aí. De detecção de mosquitos via tecnologia, né? Então, é um projeto que se adequa em alguns dos itens ali da ênfase 2, né, de transformação digital, aplicada principalmente à saúde, né, Everton? Então, eu acho que tu está com direito de compartilhar a tela, fica à vontade. Muito obrigado. Tá. Valeu, Rodrigo, pela apresentação aí. Eu agradeço pelo espaço que está sendo cedido aí para a gente poder fazer a apresentação do nosso projeto Mosquitoramento. Tá? Deixa eu só colocar para apresentar aqui. Então, pessoal, então como o Rodrigo comentou, né, eu sou professor da URGS, do Instituto de Informática, colega dele, e somos parceiros aqui nesse projeto Mosquitoramento.
cujo objetivo é desenvolver uma solução para a identificação automática de pragas, e o nosso primeiro foco ele é em mosquitos vetores de doença, né, mais especificamente o Aedes aegypti. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui sobre o nosso projeto que temos atualmente. Bem, o Aedes aegypti, ele dispensa apresentações, né, pessoal? Ele é um vetor de inúmeras doenças aí que tem sido... que tem afligido o nosso país, né? A dengue, zika, chikungunya. A gente teve aquele caso dramático ali em 2016, né? Com os casos de zika e microcefalia, mas ano após ano esse problema se repete, né? Ano após ano a gente tem o surgimento de epidemias por causa da maior proliferação do mosquito, que encontra um ambiente sempre muito favorável a sua proliferação no verão, principalmente quando a temperatura fica mais quente, quando chove mais, né? E, bem, a gente está meio que acostumado a ver notícias como essa, né? Que nem essa da GZH Saúde, com o estado do Rio Grande do Sul com 405 municípios, esse número já aumentou, inclusive, essa notícia é de abril, mas cada vez mais mosquitos aí municípios têm sido impactados por essa proliferação do mosquito Aedes aegypti, e a gente observa depois o aumento aí das doenças causadas por ele. Existem algumas formas para se combater a proliferação desses mosquitos, e uma delas é você ter um programa de vigilância, né? Inclusive a Prefeitura de Porto Alegre tem o programa Onde Está o Aedes, que é um conjunto de armadilhas espalhadas pela cidade e que são utilizadas para poder sinalizar a proliferação de mosquito em uma determinada região da cidade. Então, basicamente, são armadilhas que elas têm ali uma substância que atrai o mosquito e depois uma fita adesiva que prende o mosquito. Esses mosquitos essa armadilha pode ser, então, levada para o laboratório, fazer análise para identificar os mosquitos que tem naquela região, o patógeno que está infectando aquele mosquito e muito mais. E assim a gente consegue um pouco de conhecimento como é que está a situação atual de proliferação e adotar políticas públicas para combater o mosquito dependendo da gravidade da proliferação. Uma das perguntas que a gente se coloca nesse projeto é: será que existe uma forma da gente poder automatizar esse processo de vigilância dos mosquitos? Porque hoje você precisa ir em cada uma das armadilhas que está instalada na cidade, recolher elas, levar para o laboratório para poder fazer análise. E aí a gente se coloca a seguinte pergunta: será que se a gente tivesse um sensor em cada uma dessas armadilhas para poder sinalizar em tempo real que uma armadilha acabou de capturar um mosquito, a gente não conseguiria uma informação muito mais precisa sobre a situação atual, o status atual da proliferação do mosquito, a um custo muito menor de você ter a pessoa da prefeitura, por exemplo, indo visitar cada uma das armadilhas. Só em Porto Alegre a gente tem mais ou menos umas 1.000 armadilhas instaladas pela cidade. Então, imagina toda semana você ir visitar 1.000 armadilhas, todo o pessoal, o custo humano envolvido e o tempo para você poder ter uma noção de como é que está a proliferação. Então, a gente se propõe a tentar investigar meios de identificar automaticamente um mosquito que seja capturado por uma armadilha, poder sinalizar isso automaticamente. Tá? Então, a gente sabe que os mosquitos eles têm um determinado comportamento que pode ser representado pelo bater de asas dele, né? Então, para o caso do mosquito Aedes aegypti, existem inúmeros estudos que classificam o bater de asas dele, dos mosquitos macho e fêmea, e os seus comportamentos, por exemplo, durante acasalamento. E a nossa ideia é poder utilizar esse ruído do bater de asas para poder identificar automaticamente o mosquito Aedes aegypti que esteja passando pela armadilha. Então, a gente cria uma armadilha com um sensor barato e um microfone. Quando o mosquito ele passar ali, a gente vai capturar o barulho do mosquito. A ideia é passar para uma rede neural. Essa rede neural faria a classificação automática do mosquito, caso ele seja um Aedes aegypti. Essas identificações positivas elas seriam transmitidas pela internet e então plotadas em um mapa para que a gente pudesse ter uma visualização em tempo real das capturas de mosquitos por cada uma das N armadilhas que estejam espalhadas pela cidade. Assim, a gente tem uma informação muito mais precisa a um custo muito menor. Tá? Aqui eu tenho nesse slide uma visão geral sobre o funcionamento da nossa solução, né, que compreende desde ali um sensor que a gente vai colocar em cada uma das armadilhas até um mapa que vai agrupar todos os dados e nos fornecer uma visão geral, não apenas para uma cidade, mas para todas as cidades onde tiverem as armadilhas instaladas. Eu posso dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, caso tenham perguntas posteriormente.
E, bem, a gente tem aí um mercado muito promissor para a venda desses sensores, para poder vender armadilhas inteligentes, armadilhas que possam sinalizar instantaneamente a captura dos mosquitos. Esse número aqui de 3 milhões, ele coloca, só para vocês terem uma ideia de contexto, é o prejuízo estimado que o Brasil ele teve em 2016 com as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, olha só o custo que as doenças causadas por esse mosquito causam ao nosso país, e por um custo muito menor, por exemplo, imaginando assim uma armadilha inteligente custando em R$100, por exemplo, ou R$150, a gente teria um programa de vigilância que poderia nos ajudar a impedir aqui esses prejuízos que a gente tem causado pelo mosquito. Então, a gente tem um potencial de mercado aí promissor para a venda de armadilhas inteligentes. Nesse primeiro momento, a gente está focando em Aedes aegypti, mas a ideia depois é expandir para outras pragas, tá? E mesmo que a gente se concentre apenas em Aedes aegypti, a gente tem todo um potencial de mercado internacional aí, que ele é compreendido pelos países que estão mais vulneráveis à proliferação de mosquitos Aedes aegypti, tá? O nosso protótipo que a gente desenvolveu agora, claro, a gente está no projeto de pesquisa, a gente está dando os nossos primeiros passos, mas com alguns resultados já bem promissores. A gente tem um dispositivo de baixo custo com microfone, que ele pode se conectar à internet, numa rede de internet das coisas, por exemplo, e sinalizar a captura dos mosquitos. E nós temos uma startup que ela faz parte do programa de empreendedorismo da URGS, e que a gente acabou de saber hoje que ela recebeu aí, ela foi classificada para a próxima fase do desafio inovação, o segundo desafio Flex Inovação. A gente está entre uma das finalistas ali desse projeto com o nosso produto sensor de Aedes aegypti. Então, essa daqui é a nossa equipe. Nós temos aí uma equipe aí de alunos altamente qualificados dos cursos de ciência da computação, engenharia elétrica, da biomedicina também, que nos ajudam com o processo de identificação de mosquitos Aedes aegypti, gravação deles. E parceiros do projeto, nós temos o professor José Rodrigo aí, presidente do CONCET, e a Mariana Mendonça também, que ela trabalha no Instituto de Informática, também no Hospital de Clínicas. Então, nós temos essa grande colaboração aí, com grande potencial de colocar um produto no mercado. E, bem, basicamente é isso, pessoal. Estou à disposição aí para quaisquer dúvidas que vocês tiverem. Fiquem à vontade aí para perguntar. Espero não ter estourado o tempo. Muito obrigado, então, pela tua apresentação também. Eu abro aí de novo para dúvidas, gente. Eu pergunto ao Weverton, em primeiro lugar, parabéns, né, pelo projeto, para toda a equipe, para ti também. Mas eu pergunto o seguinte, quando é que vocês já implantaram esse processo em Porto Alegre ou ele está em fase experimental? Nós estamos em fase experimental e ainda em vias de implantar ele em Porto Alegre, né? Nós estamos em conversas com a prefeitura e com a Rentokill, que é uma das empresas que oferece esse serviço de vigilância de Aedes para a prefeitura de Porto Alegre, para a gente poder fazer experimentação do protótipo em campo, vamos dizer assim, né? Hoje a gente tem a nossa experimentação em laboratório, no ambiente controlado, mas a gente sabe colocar o sensor na rua, a gente vai estar sujeito a muito mais desafios, como, por exemplo, o barulho do trânsito ou a chuva. Então, a gente ainda está nessas conversas aí para poder fazer esse primeiro teste. É que na rua o ambiente é bem mais hostil, né, o Everton? Isso. Em termos gerais, não só o ruído, mas, como tu diz, o ruído, tem um gato que pode passar por cima, pode destruir o teu equipamento, uma série de coisas, né? Exatamente. Ele tem que ser assim, resistente a essas vulnerabilidades externas que no laboratório tu não tens. Isso, exatamente. A gente tem duas preocupações. A primeira preocupação é desenvolver um case para o produto que torne ele resistente à chuva, torne ele resistente a algum animal que vá lá e tente danificar o produto. E o outro, em relação aos ruídos, a gente tem vários estudos na literatura que eles colocam muito bem definida a faixa de frequência na qual ocorre o bater de asas do mosquito Aedes aegypti. Então, a nossa ideia a gente tem explorado isso, na verdade, filtros que eles filtrem todo o ruído, que não é ruído de interesse, e a gente poder focar somente naquela faixa de frequência onde ocorre o bater de asas do mosquito Aedes aegypti. A gente tem conseguido resultados muito bons, mas, de novo, tem sido resultados em laboratório,
porque é onde a gente tem os mosquitos hoje, né? Na gaiola, os mosquitos são criados no departamento de ecologia, eles ficam presos na gaiola e assim a gente pode fazer os nossos testes. Mas aí a ideia é tentar verificar a armadilha implantada na rua, se a gente consegue ainda assim fazer uma boa filtragem desse ruído no ambiente e oferecer uma boa taxa de detecção dos mosquitos. Comparativo com a armadilha, na real, aquela que vocês já existem hoje, já possuem hoje, com a eletrônica, né? Fazer um comparativo nisso. Isso, fazer um comparativo. Se a ferramenta sinalizar que foi identificado um mosquito Aedes aegypti, é de se esperar que pelo menos tenha lá um mosquito no adesivo, na parte adesiva da ferramenta. Então, essa seria uma espécie de validação no mundo real. Everton, esse equipamento é desenvolvido e é produzido em Porto Alegre? É desenvolvido por vocês? Como é que esse equipamento se tornou viável? A gente comprou um equipamento já de propósito geral, um pequeno microprocessador ESP. Inclusive, o Rodrigo ele pode me ajudar a dar mais detalhes aqui nessa parte, que é o ramo da pesquisa em que ele lidera. Mas nós temos esses processadores de propósito geral, onde a gente executa a nossa rede neural, mas a ideia é que uma vez que a gente feche o projeto e determine exatamente qual é o hardware e as configurações necessárias, que a gente possa produzir esse equipamento, assim barateando ainda mais o custo dele. Obrigado. Queria te agradecer, então, pela apresentação. Última chance de perguntas, pessoal. Eu só vou pedir para os apresentadores nos disponibilizar as apresentações para fins de ata, certo? E parabéns pelo trabalho. Realmente, mais do que necessário. Muitíssimo obrigado. Everton, então, muito obrigado. E eu queria só chamar a atenção para uma coisa, que é Porto Alegre tem um sistema realmente muito bom e muito avançado de combate ao Aedes dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né? Eles têm essa parte de onde está o Aedes, inclusive, se vocês procurarem na internet onde está o Aedes, tem lá todas as armadilhas e quantas capturas foram feitas nessas armadilhas. Então, é até assim, curioso cada um olhar o seu endereço ali e ver as armadilhas que estão em volta, se tem Aedes aí ou não. Tá? É bem interessante, né? Então, Porto Alegre, por ter um sistema tão bom assim, é bem favorável para a implantação de um sistema como esse aí, né, que o Everton está comentando, né, do qual eu também faço parte, né? Mesmo Porto Alegre não tendo tanto mosquito como o Rio de Janeiro, por exemplo, né? O teste do sistema do Everton seria muito mais fácil no Rio de Janeiro, né, que tem mosquito para tudo que é lado, mas Porto Alegre tem um sistema muito bom, né? Então isso é realmente muito interessante. O Thiago botou o link ali no chat, gente. Onde está o Aedes? Outra sugestão é alterar a tua foto, viu, Rodrigo? Essa foto eu tirei acho que uns 5 anos atrás e vai uns 20 ainda correndo. Mais bonita eu não vou ficar. Não é isso. A ideia é de ficar mais moço, de ir contra envelhecimento. Ele é contra. Gente, eu passo então agora para o Paulo. Paulo, como tu tem diversos projetos, eu vou deixar a coordenação das perguntas para ti mesmo, tá? Eu vou entrar mais no final aí das tuas apresentações. Então, naturalmente o Paulo coordena, né? Mas talvez o pessoal possa fazer perguntas ao fim de cada projeto. Paulo, só por último, eu não cheguei a dizer para todo mundo quais são os projetos, tá? Eu só mencionei que são 11 os projetos, tá bem? Certo. Então, queria te agradecer aí, Paulo, muito obrigado também, tá? E te entrego aí a sala. Muito obrigado. Tá ótimo, obrigado, Rodrigo. Estão me ouvindo? Sim. Então, bom, fique à vontade, pessoal. Não vou usar 1 hora, tá, Rodrigo? Vou reduzir bastante, vou fazer um resumo do que é cada projeto, e aí eu acho que cada um que tiver alguma dúvida, quiser questionar, acho que fica melhor do que eu ficar 1 hora falando, né? Quem conhece mais tempo, se deixar, eu falo mais de 1 hora mesmo, mas vou tentar ser bem sucinto, apresentar a ideia principal do projeto, e aí as perguntas eu acho que acaba ajudando a esclarecer melhor o que cada um representa, né?
Paulo, eu só não enxergo a tua tela ainda, tá tudo preto. Pois é, mas daí que para mim também sumiu tudo aqui. De repente cancela e faz o compartilhamento de novo. Isso. Se eu consigo, tá travando no... Travou meu Zoom aqui. Vamos ver se eu consigo mudar a telinha. Paulo está precisando de uma transformação digital aí. O defeito é entre o aparelho e a cadeirinha aqui. Mas é que eu vou tentar. A interface, a IH, interface. Não, é que o meu travou tudo aqui, é por isso. Eu vou ter que sair e entrar, pessoal. Quer que eu interrompa o compartilhamento, Paulo? Pode ser que aí volte normal aqui. O meu travou tudo. Vamos ver se eu consigo aqui, só um pouquinho. Deu. Aqui eu tirei do compartilhamento. Não, mas é o meu note mesmo que travou. Eu vou ter que sair e entrar na sala de novo. Ô, Paulo. O Paulo saiu. O Paulo saiu. Eu acho que no caso do Paulo foram alguma passeata por aí. Será que não? Não. Pessoal, eu já vou aproveitar e dizer o seguinte, a nossa próxima reunião do CONSET, que é dia 5, ou seja, daqui a 3 semanas, a ideia é fazer neste mesmo modelo, tá? Apresentações de projetos. E o tema é Porto Alegre, Cidade do Futuro. Então, a gente tem, são 6 diretrizes, tá? Mas, de maneira geral, são programas de apps, né? Área de preservação permanente, de criação de polo tecnológico produtor de mudas de árvores. Então, a gente tem a parte da arborização. Eu até acho, né, Rita, que vale a pena a gente conversar com a Maria do Carmo, ver se ela não quer apresentar alguma coisa para a gente via SBAL, né, que eles estão cheios de projetos ali de arborização. Exato. Aí depois nós temos fomenta as ações de inovação tecnológica que promovam o conceito de cidade inteligente, então aquele smart cities, né, mobilidade urbana, meio ambiente, serviços públicos. Eu até fiquei sabendo que na escola de engenharia eles criaram uma unidade da Embrapi sobre mobilidade. Tá? Então, projetos, empresa, universidade, para lidar com produção e de mobilidade. Né? E tem projetos na prefeitura de definição de políticas de mobilidade. É um dos assuntos que o prefeito Melo tem levantado como uma prioridade. Seria importante a gente ouvir a prefeitura nesse sentido. Isso, eu acho até que a Pâmela me falou, eu acho que eles têm uma apresentação em cada ênfase, tá, Rita? Talvez seja essa, mas eu vou confirmar isso aí com a Pâmela, a Ariane e o Luiz Carlos. Aí depois a gente ainda tem promoção de eventos, né? Então o Paulo, acho que tem quando ele voltar, eu acho que eles estão organizando um evento, né, em transformação digital. E aí vem assim, cursos, seminários, oficinas visando o desenvolvimento contínuo dos profissionais inseridos no processo. Depois a gente tem o Arroio Dilúvio, né, que é o resgate e atualização de programas e projetos tecnológicos. E a última diretriz de Porto Alegre, Cidade do Futuro, é fomento à criação e desenvolvimento de startups voltadas às soluções de melhoria de condições econômicas e sociais das comunidades desassistidas. Então, a gente tem aí em Porto Alegre, Cidade do Futuro,
algumas diretrizes bem interessantes, tá, gente? Eu aproveito aqui o tempo para convidá-los para se inscreverem para fazer algumas apresentações nesse sentido aí também, tá? E seria o caso de convidar o Vilvoc em relação ao arroio de dilúvio. Ele que vem acompanhando há muito tempo as ações da URGS e PUCs em conjunto, e agora, novamente, essa revitalização dessas propostas. Perfeito. Então, quem souber de algum projeto interessante e quiser convidar para fazer a apresentação, gente, vocês, por favor, façam o convite aí. E aí podem me avisar no privado ou no grupão ali mesmo para a gente fazer a pauta da próxima reunião. E tem uma atividade em termos de energias renováveis que está sendo implementada no Morro da Cruz. Seria o caso de convidar o pessoal que está trabalhando nesse sentido para contar como que eles desenvolveram o projeto. Tá? Eu tenho o contato de quem coordena, tá? Porque é realmente da última diretriz que tu leu. Sim. Tá? A gente pode ver como poder abranger ou disseminar essa proposta para as outras comunidades. E aí, Rita, eu já vou aproveitar que o Paulo ainda não entrou, que aí nós temos na nossa reunião seguinte daí, né, que é a nossa reunião de novembro, a primeira terça-feira de novembro é dia 2, feriado de alguma coisa. Eu não sou muito bom em nomes de feriados. Tá, Finados. Finados. Então, dia 9 será a nossa reunião em novembro. E aí a nossa reunião de novembro, ela fala de ambientes de inovação. Então, nós temos aqui pelo menos a Flávia representando a PUC, né? E a Roberta representando a URGS, com ambientes sensacionais aí de inovação. De repente, fazer uma vistoria, não, né? Um resumo aí das atividades que acontecem nos parques. Né? Rodrigo? Oi. Eu estou me lembrando, assim, que o DEMAI, ele perde mais ou menos 30% da água produzida até chegar na torneira do consumidor. Será que o DEMAI não tem projetos para melhorar essa perda, diminuir essa perda? E será que ele não poderia apresentar para nós esse projeto? Porque eu acho que é uma coisa importantíssima, né? Porque a água é cada vez mais rara, né? Tem partes do Brasil inteiras que não tem água mais, né? Nós, graças a Deus, temos, né? Nos queixamos da chuva, mas nós não temos seca. Então, é uma sugestão de ouvir o pessoal do DEMAI para nos falar sobre isso. O que eles estão fazendo para diminuir a perda d'água, que é mais ou menos de 30% da unidade produtora até a torneira das pessoas. Eu repasso o teu convite, Guinter, ao pessoal da prefeitura. Né? Se eles puderem compartilhar, eu acho que eu me lembre, a gente não tem membros do DEMAI como conselheiros do CONSET. Rodrigo, podem ser convidados para falar conosco. Sim. Rodrigo, por favor. Boa tarde, Bidoni. Diga. Boa tarde, tudo bem? Ao encontro da pergunta do Guinter, a despoluição do arroio dilúvio está sendo enfrentada na prefeitura pela Secretaria de Parcerias Estratégicas, sob a condução da Ana Pellini, e também pelo DEMAI. É bastante interdisciplinar essa questão do dilúvio. E isso também diz respeito a municípios vizinhos, porque o dilúvio nasce em Viamão. Então, a prefeitura está debruçada sobre isso, sim. Tá? Tem projetos, me parece que vai haver uma espécie de licitação para uma recuperação, um embelezamento estético e de qualidade também da água do arroio dilúvio. Cada um de nós, só para ilustrar, antes do Paulo iniciar a apresentação, cada porto-alegrense por dia consome 200 litros de água potável. Quando o engenheiro projeta um edifício, para calcular os reservatórios, fica um em cima e um embaixo do edifício, ele considera que a gente gaste 200 litros de água potável por cabeça por dia.
80% dessa água vira esgoto, portanto, 160 litros de esgoto. E cada um de nós gera por dia entre 1 quilo e 1,5 quilo de resíduo sólido. Só para ilustrar, tá? Para tornar a conversa aqui mais rica, tá? Modestamente. O DEMAI está enfrentando esse assunto. A secretária Ana Pellini, que é hábil em desburocratizar, está cuidando desse assunto dilúvio, tá, Rodrigo? Seria bom a gente ser uma das nossas convidadas para a reunião. Fazer esse convite chegar até ela. E com antecedência para ela poder se organizar. Desculpe, Eduardo. Não, eu queria só compartilhar com vocês que eu tenho acompanhado umas iniciativas e o mercado aí a nível Brasil tem trazido soluções bem inteligentes de monitoramento dessa perda de água aí para solucionar essa questão de falta, até nesse momento crítico que a gente está vivendo em outras regiões do país. Tenho até como compartilhar em algum momento com algumas soluções que eu tenho acompanhado. São medições mais intensas e são coisas que o pessoal tem trazido de fora, com dispositivos que você coloca na rede e você consegue medir de maneira bem precisa não só o consumo da água, como toda essa perda de água que é feita para você poder estar recondicionando e rebuscando soluções em tempo real. Então, é uma coisa aí que dá para a gente trazer e é um tema, acho que é bem importante, já que o Brasil inteiro está sofrendo disso. Nós aqui no Rio Grande do Sul não estamos ainda naquela escassez violenta, mas a gente está vendo aí o que está acontecendo em Minas, em outros lugares, que está feio o negócio, né, em relação à água. Mas traz de uma vez esses projetos aí, são fundamentais. Eu vou compartilhar com vocês aí. Professora Rita, eu vou usar do seu canal aí para estar compartilhando alguma coisa. Certo, ótimo. O Paulo mandou uma mensagem que ele está restartando o computador dele, já deve estar voltando, tá, gente? Vou lá na mãe. Pessoal, se eu puder falar bem rapidinho. Oi, Débora. Estou me vendo, por favor. Primeiro, eu queria dizer que eu vou ter que, infelizmente, sair para uma reunião, mas eu não queria deixar de dizer que eu fiquei muito feliz de ver aqui a professora Rita e o Jorge Branco, e no início eu não consegui ver todos que estavam. E, então, é um fórum altissimamente qualificado, né? E me disponho também, em uma próxima oportunidade, a estar apresentando um pouco do que a gente está fazendo de governança de TI dentro da prefeitura. Eu não estou na área de inovação, né, Rita? Mas a gente, estando com TI, a gente está com inovação também, né? Todas as áreas hoje, na verdade. E quanto ao DEMAI, eu tenho contato direto com eles também, aliás, com todas as secretarias, inclusive com a Ana Pellini. Então, se precisar, eu estou à disposição também para fazer alguma conexão, trazer ela. É só me passar o encaminhamento aqui no final, e eu faço isso. A Débora conhece inovação, que lá na Procergs ela coordenava essa área e ela conhece bastante de inovação. Ela está... Obrigado, Débora. Júlio, obrigada, bom te ver, viu? Boa reunião, gente, abraço. Abração, Débora. Até a próxima. Obrigado, Débora, um abraço, querido. Bom trabalho. A Roberta comentou aqui também que vai trazer projetos para ambientes de inovação. Então, Roberto, muito obrigado. Eu mencionei a Flávia. Rodrigo. Pode contar conosco. Vocês podem contar conosco, a gente traz algumas ações que a gente está desenvolvendo, até junto a algumas empresas nesses tópicos, e é um grande prazer trazer para o grupo. Obrigada. Muito obrigado, Roberto. Eu citei aqui também a Flávia, mas a Flávia hoje não está aí com a gente, né? A Flávia é representante da PUC, né? E eu acho que ela é a diretora do Parque Tecnológico da PUC também. O Júlio, estou correto? É a Flávia, né? Sim, sim. Na realidade, nós não temos esse termo de direção, tá? Mas... desculpa. Ela faz parte da orquestração, tá? Do Tecnopuc. Ela tem uma função e, na realidade, quem está representando a PUC sou eu. Ok. Uma coisa importante de se verificar, gente, a apresentação de cada um ou das sugestões que vem vindo
quantas delas estão aderentíssimas com as nossas diretrizes. Realmente há bem uma costuradas. convergência. Exato. Professora Rita, o que é da nossa ex-presidente? Ela não vem mais? Eu não vejo mais ela. A Fernanda? A Fernanda está aí. Ela está aqui com a gente, Guinter. Dá uma boa tarde, pelo menos, para a gente, Fernanda. Gente, eu estou entre vocês. Eu estou sem câmera hoje, só peço desculpas, mas na próxima estarei. Muito bom ver todos, muito bom ver esse número de pessoas, esse novo quadro aí do Conset maravilhoso. E a gente estou junto aí com o pessoal na mesa diretora também, de forma... não como fazendo parte de fato, né? Mas estou junto, o Rodrigo sabe. E está muito bem. Parabéns a todos aí, que bom. Acho que a gente tem muita coisa boa para fazer. Obrigado. Semana sim, semana não, eu vou gritando lá atrás da Fernanda. Não, semana sim, outra semana também, quer dizer. Gente, o Paulo, acho que o Paulo está demorado. Eu estou pensando em dar mais uma enrolada só, tá? O Paulo está testando a criatividade do Rodrigo. Eu fico imaginando qual é o equipamento que ele tem para levar tanto tempo para dar start. Assim. É um ENIAC. O bom é que a nossa enrolação aqui é de qualidade, né? Sim. Alguém tem que ter um contador de piada daqui a pouco. O Branco, o Jorge Branco tem um arsenal de piadas muito boas aí para esses momentos aí. Até parece. Eu só não presidente. Hoje não se pode contar piada de português, de italiano, de não sei do que, não se pode. Então, tem que primeiro perguntar: tem algum descendente de português na sala? Bom, então eu posso contar piada de português. E assim... Não, mas e aqui, Guinter, nós estamos gravando, a gente está gravando e depois vai para o YouTube, né? Então... isso. Estão gravando e depois tem um advogado do lado para processar a gente por tudo, né? Que acabaram a liberdade de contar piada, né? Infelizmente, não é, Jorge? É verdade, pior. Está muito limitado. É uma coisa impressionante. E outra coisa, fazer brincadeira com os amigos também dá processo, é uma coisa absurda. Ou seja, é uma população que está triste, né? Não ri mais, não ouve mais uma piada para pensar um pouquinho e tal. É muito triste isso aí. E esse radicalismo. E aí não é censurado, é sepultado aí em seguida, né? Então, é uma pena o negócio. Mas se tu tiver alguma que seja aceita por todo mundo, Jorge, aproveita e conta, já que o Paulo não pode entrar ainda, né? Sabe o que está acontecendo com o Democrática Paulo? não deve ter graça. O Paulo está entrando já, gente. Graças a Deus. Bom, Jorge, enquanto vai pensando, deixa eu perguntar, o José Rodrigo, esse projeto anterior aqui do mosquitoramento, ele está em fase de projeto ainda, né? Foi o que eu entendi ou não? Prototipação. Prototipação. Isso aí, na verdade, eu estou envolvido nesse projeto, né? Mas o Everton e a Mariana é uma pesquisadora muito boa em redes neurais, inteligência artificial, e aí eles se juntaram, eles dois já orientaram, acho que uns 2 TCCs, desenvolvendo essa rede neural para detectar um mosquito, né? E aí, quando eles chegaram naquela parte de fato fazer um dispositivo, aí eles me chamaram. E aí, porque de microprocessadores, esse tipo, da parte mais de hardware, eu entendo, né? Então, nós juntamos ali um aluno, e aí esse um aluno submeteu uma proposta para a bolsa como é que funciona? De iniciação empreendedora, e aí o guri ganhou, e ele ganhou 3 bolsas, né? Então, a gente montou uma equipe, e aí eles estão... Claro, a gente está dando um belo suporte a eles, né? Mas eles estão desenvolvendo praticamente sozinhos. É um projeto de alunos, né? E aí eles começaram a entrar nesses desafios aí de inovação, de empreendedorismo. E aí o Everton comentou ali, acho que hoje de manhã saiu o resultado,
dos finalistas desse desafio de inovação, né? Que aí eles ficaram entre os primeiros 14. E aí acho que aí eles ganham, enfim, algumas etapas de aceleração, né? E uma dessas etapas é apresentar para um grupo de investidores anjo, etc. Então tá bem nos estados iniciais, viu, Júlia? A gente até está a Rentokil é uma empresa que presta serviços para a prefeitura. Então essas armadilhas aqui de Porto Alegre, do onde está o AED, são da Rentokil, e aí a prefeitura tem um contrato que inclusive é público, né, com a Rentokil para fazer o monitoramento dessas armadilhas. Mas o que eu sei, o Paulo está aí, deixa eu dizer. O que eu sei é que tem um gasto muito grande de pessoal para ficar olhando armadilha por armadilha, né? Então, se tu tem uma detecção de que tem ou não tem mosquito, tu evita que uma pessoa vá olhar uma armadilha que não tem nada, né? Então, tu consegue, digamos assim, otimizar o orçamento público, né, para lidar com essas armadilhas, ter uma coisa mais em tempo real, né? Então, claro que eu sou meio suspeito para falar, né, porque eu faço parte do projeto, mas é um projeto que realmente para Porto Alegre seria realmente muito, muito legal, viu? Até porque, assim, tu tendo esses dados em tempo real, tu consegue começar a prever proliferações, né? Então, tu consegue agir preventivamente com agentes de saúde, olhando se tem proliferação, com inseticida, não é inseticida, né? Enfim, essas coisas aí que matam mosquito e coisas do gênero, né? Mas atualmente está só em fase de protótipo mesmo, viu, Juliano? Isso ainda não virou produto, né? Mas a ideia dos guris é que vire produto mesmo. Eles não têm ainda a startup formalizada? Não tem. Tá. E outra coisa, isso não está vinculado ao pacto, nem o projeto da Ariane, que ela falou, também não está vinculado ao pacto, né? Ou seja, não é um projeto apresentado no pacto lá que a prefeitura iria desenvolver, alguém sabe disso? Mosquito, com certeza não. O cidadão digital, eu tenho dúvidas. Não, o cidadão digital está. Tá. Cidadão digital. Tá. Uma pergunta... Entendi, pessoal. Tá. Vou deixar Paulo. Exato. Jorge, eu acho que tem que colocar ele como host, né, para ele poder compartilhar. Isso, vamos ver se agora eu consigo, né? Deu, já pode compartilhar. Agora sim. Está aparecendo aí? Sim, bom, sim. Agora está tudo certo. Vamos lá, então. Desculpe o tempo aí, mas meu notebook e o Zoom, eles não se dão muito bem, né? Bom, vamos lá, pessoal. Como eu disse, vou tentar fazer de forma resumida e aí, à medida que vocês vão tendo alguma dúvida, fique à vontade para questionar. Tá? Primeira proposta nossa, a gente criar um grupo de trabalho, tá, focado nos eventos. Eu dividi em 4 pontos ali. Primeiro é poder organizar uma agenda de eventos de Porto Alegre, como existe em outras cidades. Tá? Eu participo de vários eventos, tanto organizando como parceiro de outras entidades e empresas, e a gente vê que é uma dificuldade quando alguém quer saber, opa, será que nessa data não tem outro evento em Porto Alegre? E aí fica todo mundo procurando em vários lugares diferentes. Tá? Surgiu até uma iniciativa em 2019 de 4 empresas que fazem eventos de médio, grande porte em Porto Alegre. Eles se uniram para não conflitar um evento no outro. Então, uma das propostas é a gente criar um grupo de trabalho e poder organizar e que isso possa ser divulgado pelo CONSET, né, dentro das diretrizes, os eventos que são ligados à inovação, transformação digital e todos os pontos de interesse da cidade. Né? Vai travar de novo o meu ponto. O segundo, tá, dentro dessa proposta de grupo de trabalho, é organizar na Semana de Porto Alegre o que nós temos no ITD, um evento chamado Transformation Week. Tá? O que é o Transformation Week? É uma série de eventos que acontecem naquela semana, e aí a nossa sugestão é ser feito isso na Semana de Porto Alegre, que congregue eventos de todas as áreas, né, da cultura, inovação, tudo. O ITD tem uma plataforma para isso, a gente coloca essa plataforma 100%
gratuita para o Conset, onde a gente tem toda a informação. É um calendário, estão vendo uma imagem ali de 4 eventos que a gente fez lá em 2020, tá? E a partir dali a pessoa escolhe o evento que ela quer, ela clica e ela vai entrar numa página onde tem toda a programação, todos os palestrantes, link para inscrição. Isso a gente tem interesse de trazer. Nós vamos realizar uma Transformation Week em 2022, e aí a gente ficou pensando por que não aproveitar na Semana de Porto Alegre e usar essa plataforma para divulgar todos os eventos que acontecem na cidade naquele período. Quando a gente fez lá em 2020, a gente até conseguiu trazer eventos que não estavam naquela semana para a semana que a gente iria divulgar. Vantagem que as pessoas vão entrar num único lugar, vão encontrar todos os eventos que acontecem naquela semana, de todas as empresas, entidades, num único lugar, e vão poder ali trocar informação. Então, a gente coloca à disposição do Conset o roadsite que a gente já tem, já existe esse roadsite, é só criar a identidade visual de acordo com a Semana de Porto Alegre e o Conset. Então, a gente coloca a plataforma, toda a criação da identidade visual dessa campanha e a própria gestão de divulgação. Nós temos no ITD assessoria de imprensa, divulgação nas redes sociais, e a gente consegue aportar uma verba de mídia específica para divulgar a Semana de Porto Alegre. Então, essa é dentro da proposta 1, o item 2. Fique à vontade se alguém quiser perguntar, pessoal. Eu queria te perguntar, Paulo. Paulo? Sim. Queria te perguntar o seguinte. Esse Transformation Week, eu acho que você tem tido contato com o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, ou com a Secretaria de Cultura, que coordena mais ou menos a Semana de Porto Alegre, hein, Paulo? Nesse ano ainda não. Em 2020 a gente chegou a fazer contato com eles. Porque o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, do que eu faço parte também, ele está buscando criar um calendário de eventos para Porto Alegre, né? E ele também tem uma dificuldade, porque hoje o Ministério do Turismo quer que, como Porto Alegre estava sozinho, quer que outros municípios ao redor de Porto Alegre façam parte de um projeto de turismo da Grande Porto Alegre. Eu acho que isso é importante, o teu contato, isso aí cai bem dentro do que o CONTUR está trabalhando, né, com apoio da praia. Tá? Perfeito, Guinter. Até em 2020, pelo Pô Inquieta, eu participei de reuniões na prefeitura, que era uma preparação de alguns eventos que ia acontecer na Semana de Porto Alegre. E, na época, já existia essa dificuldade, né, de ter um lugar onde... Como é que eu descubro o que acontece em Porto Alegre? Né? Então, boa sugestão. Vou procurar o CONTUR. Eu tenho contato com o Convente, o Birô de Porto Alegre. Isso. O Convente faz parte do Conselho Municipal de Turismo e vai ser elaborado um calendário de eventos pelo CONTUR. Tá? Perfeito. Ótimo. E tem uma coisa, nós podemos, assim, aprimorar com esses contatos e retornar com esse projeto quando nós discutirmos Porto Alegre Cidade do Futuro, que temos a diretriz 17, que entra bem específico nessa temática. Então, reunirmos daqui, enquanto Conset, sugestões para essa atividade, colhermos subsídios e retomarmos o projeto com já alguns ajustes alinhados para a discussão de Porto Alegre Cidade do Futuro, que é em novembro, não é, Rodrigo? Paulo, eu também queria só dar uma contribuição também, se possível. Sim. Eu sou da diretoria de Economia Criativa, tá? E a gente tem uma plataforma, um projeto de uma plataforma que envolve a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para desenvolvimento de agenda também de eventos, né? Bem que envolvam todos os segmentos da economia criativa. Esses segmentos incluem também tecnologia
a parte de cultura, mídia e criações funcionais, que é a parte de moda, né, consumo, etc. E então a gente também está à disposição depois para conversar sobre isso. E outra questão com relação à Semana de Porto Alegre, o ano que vem é 250 anos da cidade, e tem uma secretaria especial dos 250 anos, que seria interessante conectar ao projeto de vocês, né? Tem um secretário especial para fazer toda a organização dos eventos que vão acontecer o ano que vem, alusivos ao ano dos 250 anos. Não, perfeito. Não, Quem é o É bem lembrado, é o Rogério Beldac, eu conheço ele, dá para a gente acioná-lo. Ótimo. Foi bem lembrado isso, tem os 250 anos, o Rogério que está na frente disso, o Rogério era da Fábrica do Futuro, ele que está tocando toda a programação dos 250 anos, a gente pode estar entrando em contato com ele, sim. Conheço o Rogério, vamos conversar com ele. Isso é interessante, existem algumas outras cidades no mundo, Madrid faz um evento parecido, aí tu chega no aeroporto da cidade e ele tem vários painéis convidando para entrar num único site onde tem a programação de tudo que acontece na cidade naquele período. Então, aproveitando a Semana de Porto Alegre, seria uma ótima semana para a gente trabalhar, inclusive criar eventos, né, destinados para essa data. Bacana. O terceiro, nós realizamos o primeiro Congresso da Transformação Digital em 2018, em Bento Gonçalves, numa época que quase ninguém falava de transformação digital. A gente conseguiu reunir 954 pessoas durante 2 dias. E no entender, nós estávamos discutindo quando que vai acontecer o segundo congresso, né? E aí a gente entendeu assim, por que não trabalhar na nossa cidade, realizar o segundo congresso? Ele já está previsto ser um congresso internacional para novembro de 2022. Então, estou trazendo para o Concept, né, a possibilidade da gente fixar novembro de 2022 como a data do segundo congresso. A gente já tem, inclusive, aquela estrutura que vocês viram ali na imagem, né? Uma é de Bento, o que aconteceu, e a outra é prevendo o segundo congresso, que, inclusive, deve ser realizado simultaneamente em alguns outros países. Então, a gente, se tiver todo o apoio, principalmente das entidades que fazem parte do Concept, para nós seria muito bom fixar Porto Alegre como a data do segundo Congresso Internacional. E, na sequência, a gente se credenciar, que eu comentei na outra reunião, a gente credenciar Porto Alegre para receber a 33ª Conferência da Amprotec. É o maior evento da América Latina, reúne quase 10 mil pessoas, e esse ano acontece de 9 a 12 de novembro de 2021. Então, a ideia de criar um grupo de trabalho focado nos eventos é poder trabalhar essa questão. É uma candidatura bem complexa em termos de documentação, de compromissos que a cidade assume, né, para receber esse evento, mas acho que a gente definitivamente iria colocar Porto Alegre, né, no mapa da inovação do país inteiro, recebendo esse evento em 2023, porque o credenciamento para 2022 já aconteceu em janeiro desse ano. Ótimo, muito bom. E a proposta 2, que até na versão número 1 que eu mandei para o Rodrigo não estava, né? Eu fui pesquisar sobre o Poa Hub e vi que o Poa Hub ainda está desativado. Então, como a maior parte das entidades já tem sedes próprias, a nossa proposta é que seja reativado o Poa Hub, né? Como até a própria apresentação dele, que está no site, se coloca como o primeiro espaço público de inovação do Brasil. A gente tem muito interesse de firmar um convênio com a prefeitura para fazer que o Poa Hub volte a funcionar com todos os programas que a gente até na frente ali coloca. Permite, Paulo, e Claro, o Poa Hub entra dentro da diretriz 8 desta área de transformação digital. Isso, exatamente. A nossa proposta é a diretriz 8. Fomenta o surgimento de empresas de bases tecnológicas,
Isso, Então, ali, alguns outros projetos eles estão focados, né? A gente entende que não é só a estrutura física, ele precisa ter iniciativas que realmente façam a transformação digital, e é o que a gente se propõe. Terceiro projeto é o Profissional do Futuro, é um projeto que a gente tem dentro do ITD um amor, uma paixão muito grande, porque ele foca principalmente no jovem do ensino fundamental, mas também no ensino médio, vocês vão ver, tem um pouquinho uma divisão ali. É um projeto que a gente já desenvolveu em outros estados, inclusive em Canoas. Ele faz parte de um convênio que o ITD tem com o governo do Rio Grande do Sul, que era o projeto Tô Ligado, Conectando Trajetórias, que identificou, isso é um trabalho feito em conjunto com a Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social e também com o SEDUC, que identificou as 5 áreas de atuação do projeto, do eixo de atuação do governo, que era trabalho, emprego e renda, assistência social, inovação e empreendedorismo. E aí nós conectamos o profissional do futuro com esses 5 eixos de atuação do governo, firmamos um convênio em 2020 com o governo do estado através da SEDUC, com o objetivo de atender 10 mil alunos no primeiro ano, 15 mil no segundo e 20 mil no terceiro. Não preciso dizer o que aconteceu em março de 2020, onde, né, todas as escolas paralisaram, mas a gente tem um convênio firmado, ele está ativo, assim como a gente tem um convênio com o Ministério Público, que a gente já desenvolveu algumas ações aí com jovens em situação de vulnerabilidade. E a ideia é, com esse projeto, desenvolver tanto a parte social, com jovens em situação de vulnerabilidade, alunos de escolas públicas e a própria comunidade carente, né, de baixa renda, focando na parte educacional e podendo preparar essa mão de obra para ser absorvido pelas empresas, né? Todos acompanham muito o grande apagão de cérebros que a gente vai ter, já tem hoje na área de TI, mas vai ter em várias outras áreas do mercado, e o desafio é qualificar essas pessoas, levar inovação para dentro do ambiente escolar, potencializar esse capital humano, que hoje ele está, e também por conta da pandemia, extremamente prejudicado, né? Ele praticamente está 1 ano e meio sem ter um bom aprendizado. Eu tenho 4 netas, e graças a Deus a minha esposa é professora e ajuda na tarefa escolar. 2 estudam em escola pública e 2 estudam em colégio privado, mas a gente vê que, apesar de toda a tecnologia que o colégio privado tem, os desafios da educação continuam mesmos. Trabalhar a retenção de talentos, fazer que esses jovens não só não abandonem a escola, mas queiram ir embora da cidade para outros lugares. Criar, a partir desse projeto, né, startups e empresas inovadoras, e o objetivo maior é que isso capacite a geração de renda, né? E aí tem um mapa de atores, então a gente conecta secretarias municipais e estaduais de educação, o próprio governo municipal, aqui a gente está falando especificamente de Porto Alegre, escolas, educadores, alunos, a comunidade onde esses alunos estão inseridos, e também a conexão com as empresas que vão ser beneficiadas ali na frente. Essas são algumas imagens de um trabalho que a gente já fez em Canoas, com 110 alunos numa escola de Canoas. Ali a foto do grupo final. Nós fomos contemplados esse ano com o Fundo de Responsabilidade Social do Sicredi, então nós vamos aplicar a maratona, o projeto profissional do futuro através da maratona em Porto Alegre, em 3 escolas, para 250 alunos. No ITD, nós estamos ainda discutindo se a gente não vai conseguir ampliar ele para atingir 500 alunos dentro dessa, o que a gente chama Maratona da Escola do Futuro. Então, o projeto profissional do futuro é um projeto bem mais amplo. Dentro dele tem a maratona, que a gente extraiu do profissional do futuro exatamente por conta da pandemia. Se eu não consigo fazer no ambiente escolar, como que eu posso fazer esse trabalho 100% no ambiente online? Aí nasceu a maratona da Escola do Futuro. Vou mostrar um videozinho rápido, tomara que ele não trave de novo, né?
esse comercial, né, esse vídeo, ele rodou na RBS, porque a gente credenciou o projeto na Fundação Maurício Soares Cubrinha e também foi aprovado como projeto social. Qual é o objetivo da maratona? Levar a transformação social e inovação para o ambiente escolar e desenvolver nos alunos do ensino médio habilidade empreendedora, que é o que hoje se exige para novos modelos, e competências do profissional do futuro. Então, o objetivo é, através da maratona, que é um hackathon, eles vão escolher alguns dos desafios que afligem a sua comunidade, a sua escola, dentro dos objetivos da ONU, né, os ODS. Eles vão escolher um desses objetivos, vão montar o seu time e vão desenvolver toda a maratona no ambiente online. Nós usamos uma plataforma de Portugal chamada Taikai, que é uma das patrocinadoras dessa maratona, e o objetivo é exatamente fazer que o jovem tenha toda, lá no ensino médio, toda a iniciação de como que ele monta um negócio, uma empresa, juntando um time da sua sala de aula. Ele vai escolher um desafio, vai passar pelo trabalho todo de mentoria. Nós temos hoje mais de 120 mentores já cadastrados para esse desafio. Ele acontece 16 e 17 de outubro no ambiente online. Esse é a maratona. E a gente tem o mesmo modelo com as startups. Não sei se alguém quer fazer alguma dúvida da maratona, que é a nossa... É a diretriz 11. Essa está relacionada, do que tu falasse antes, está relacionada com a diretriz 11. Exatamente. É trabalhar o ambiente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Para entender um pouquinho do final. A maratona ela acontece no final de semana, é uma imersão, só que nós temos todo um trabalho preparatório antes, que a gente vai começar com em torno de 40 palestras prévias, preparando o jovem, falando sobre uma série que a gente criou, que é Profissões do Futuro. Então, a gente vai trazer uma cientista brasileira, que é youtuber, que é uma mulher cientista, para falar sobre a profissão de cientista. Estamos trazendo a Joyce, que também é uma brasileira que trabalha no Instituto do Futuro na Itália, para falar sobre as profissões do futuro. A ideia não é só no final de semana uma imersão para o jovem, que a gente sabe que é muito corrido, é preparar ele todo o caminho para quando acontecer a maratona ele tá apto para poder desenvolver um bom projeto. Terminada a maratona, todos os times vão receber R$ 1.000 de créditos em cursos que o ITD hoje fornece para o mercado, que são cursos pagos, eles vão receber gratuitamente. Não importa a classificação do time durante a maratona. O outro projeto é muito semelhante, só que ele é focado no ambiente universitário. E aí eu vou aproveitar essa audiência, né, das universidades aqui, das entidades. Vocês já imaginaram desenvolver um grande hackathon universitário, mas não com startups já criadas, somente com alunos universitários que ainda não fazem parte de uma startup, para desenvolver ideias novas dentro do ambiente da universidade e, a partir dali, eles darem início. Porque hoje, 99% dos programas que existem são programas que existem para startups já constituídas. Eu não consigo me inscrever para participar de um projeto no Sebrae, por exemplo, se eu não tiver um CNPJ. Então, a ideia é estimular o nascimento de novos negócios, de novas startups, num ambiente universitário, mas sem ser ainda uma startup já constituída. E aí o modelo, né, de mapa de atores é startups sendo trabalhada com as universidades, criar uma grande competição entre as universidades de Porto Alegre, trabalhar os educadores como os grandes mentores dos universitários, e a partir dali eles podem se desenvolver, surgir a partir desse esforço coletivo, nascer novas startups. E aí a ideia de ter o Power Hub lá, assim como outros ambientes, né? Fábrica do Futuro, o próprio Caldeira, que está presente, não sei se o Fred está aqui, a gente poder estimular o nascimento de startups, não no modelo que hoje é feito, né? Se reúne jovens lá, montam um negócio, abrem uma startup e depois vão buscar o seu desenvolvimento. A ideia é a gente trabalhar no momento de germinação da ideia e, a partir daí, o estímulo dele participar de outros programas que existem. Né?
Nós temos um programa do MEI que foi apresentado até na CPA em 2019, que é um programa de transformação para o MEI. É um programa de 4 meses de duração, focado na transformação daquela pessoa, que a grande maioria é um ex-desempregado que, por uma necessidade de gerar renda, ele acabou virando empreendedor. Então, ele não tem as habilidades, as competências que exige para um microempreendedor, e a ideia é um programa de transformação desse público. Então, a gente está indo de projetos para atender jovens, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, passando por um microempreendedor, passando pelos universitários, chegando no microempreendedor, e o objetivo é preparar para que ele atue de forma eficiente, entendendo esses novos modelos que a transformação digital trouxe para o mundo inteiro, gerar renda para a comunidade carente. Então, a partir desse conselho, a gente pode conectar espaços onde a gente pode estar desenvolvendo isso com esse público, que, por ser um público carente, ele não tem a facilidade de se conectar na internet e ter um programa desse rodando dentro do ambiente online. Então, a gente precisa ter estruturas físicas que comportem isso. A gente tem o Pão dos Pobres, por exemplo, que tem 3 laboratórios de informática, que já se colocou à disposição tanto lá para os programas para os jovens, como para o próprio programa do MEI. Né? E aproximar o MEI de soluções inovadoras. Né? Eu vivo nesse mundo de transformação já há 6 anos, inovação, e eu escuto muito pouco falar do MEI dentro do ambiente de inovação. Né? A inovação e a transformação está muito associada a grandes empresas e pouco para o MEI. E aí uma frase que eu disse na oportunidade que eu tive uma reunião com o governador do estado, eu disse para ele que eu só acredito no estado que vai ter uma sociedade mais justa e quando a gente tem programas que atendam toda a sociedade, da comunidade carente, do microempreendedor à mega corporação. Aí tem as etapas do programa, né? Um programa bem fundamentado, ele está todo ele mapeado, já foi desenvolvido em algumas entidades. Nós desenvolvemos um projeto como esse com a Federação das Indústrias do Ceará, para 30 indústrias de moda, para o estado de Pernambuco, para 145 indústrias têxtil, e a gente está desenvolvendo um projeto com a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, projeto que vai para o ar em janeiro de 2022, né, 2021, que é uma exposição de transformação digital, mas muito mais do que uma exposição, é uma continuidade de transformação das pessoas que vão visitar a exposição, como também de microempresários e empresários tradicionais. Mesmo modelo, é uma ideia de conexão de todos os atores da nossa sociedade. Então, a gente tem envolvimento de prefeitura, universidades, as empresas, as entidades empresariais e as universidades conectadas para construir o que a gente está chamando exatamente de um programa de transformação da cidade de Porto Alegre. Tá? Começando pelas entidades empresariais. A gente teve o prazer de apresentar esse projeto, ter sido aprovado na CPA, o Guinter lembra disso, né? 17 de dezembro de 2019, foi aprovado pela diretoria um projeto, estou com a revista aqui, inclusive, mas veio 2020, né? E a gente sabe tudo o que aconteceu, o mundo virou de cabeça para baixo, e a gente acabou, por vários motivos, não conseguindo fazer a implementação do programa, mas é um programa de transformação das entidades. A gente entende que a gente não transforma as empresas se as nossas entidades representativas não estiverem fazendo parte de um programa de transformação. Então, a gente vai ter um elo dessa corrente de transformação frágil. E a nossa proposta é fazer que esse elo, todos os elos dessa corrente de transformação da sociedade sejam cada vez mais fortes. E esse é um programa criado dentro do ITD também para atender empresas tradicionais. Se vocês pesquisarem no Google programas de inovação, as 10 primeiras respostas são programas de inovação para startup. Programas de aceleração, programas de incubação. Pouco existe para empresas tradicionais, principalmente as pequenas e médias. A gente tem, né, aqui representando o Caldeira, a gente tem programas, mas atendem a nata das empresas
de Porto Alegre e da região. Então, esse programa é um programa de inovação. Nós temos especialistas em lei do bem, que consegue que esse investimento, ao invés de sair do caixa da empresa, ele seja utilizado do imposto que é pago, o imposto federal. Só para você ter uma ideia de número, nós temos 151 mil empresas no Brasil todo que podem usar os benefícios da lei do bem. Só 1.528 empresas utilizaram recursos da lei do bem. Nós estamos falando de alguns bilhões de reais que poderiam ficar no nosso estado, na nossa cidade, sendo aplicado em folha de pagamento de talentos, em programas de inovação dentro das empresas de Porto Alegre, e ele está indo para o imposto federal. Então, proposta é um programa de transformação de Porto Alegre, tá? Trazendo todos esses atores, todos os elementos que fazem parte disso, criando uma corrente cada vez mais forte e não tendo pontas funcionando bem e outras não. Temos um programa, a gente discute muito, não só no ITD, mas em todas as oportunidades, que não existe transformação digital se a gente não transformar a nossa mente. Então, nós construímos um programa com 5 mentes brilhantes, que é um programa de liderança transformadora, focado no gestor, no empresário, no líder empresarial. Dentro desse programa, nós temos um laboratório do futuro. Eu participei de 2, não sei como é que eu vou chamar o nome, mas a empresa que ganhou a concorrência para o Cais do Porto, eu participei de 2 reuniões com eles. Fiz uma proposta de apresentar o laboratório do futuro 100% gratuito, tá? Para que a gente desenvolva o Cais do Porto pensando no futuro. As 2 reuniões que eu participei só se olhou para o passado. Então, a gente entende que uma cidade que quer transformar o futuro, ela precisa olhar o futuro, e nós temos um trabalho que foi aplicado na Renault do Brasil, na FIAP São Paulo, no próprio ITD, a gente teve o prazer de internamente desenvolver isso. E um projeto focado em escolas públicas, que é o Grupo Escola. Vou mostrar um videozinho bem rápido para encerrar meu tempo aqui, pessoal. Esse projeto, alguns podem estar pensando, mas o Paulo não falou lá da maratona, pessoal, não é a mesma coisa. A maratona da Escola do Futuro, ela não interfere no ambiente físico da escola. Nós podemos hoje levar a maratona do futuro, da Escola do Futuro, para rodar numa escola na Ilha da Pintada, numa outra escola que a professora Rita tem, que a gente, né, vai levar para essa escola.
Isso não interfere no ambiente físico. O Grupo Escola é uma startup que faz uma modificação no ambiente escolar, na parte física também. Nós temos grandes parceiros, vocês viram 2, né, que é o que a gente pode oficialmente colocar. Google for Education, nosso grande parceiro nesse projeto. Temos outras empresas que também estão sendo alinhadas para isso. A ideia é transformar não só a parte do projeto interno, mas também transformar o ambiente escolar. Pensando no público da minha geração, né? Eu acabo de fazer 60 anos de idade, nós temos dentro do ITD um projeto, de repente, 50+, focado no público mais experiente, né? Com mais rodagem de vida, pensando todo um trabalho de ressignificação de vida após os 50, abordando muito tendências e comportamento. Eu tenho netas que olham para mim e dizem, vovô, por que que minha vovó não é igual ao vovô da colega da escola? Né? Eu me nego a ser um cara que vou pensar que algum dia eu vou estar de pijama e chinelo dentro de casa sentado vendo TV. Eu acho que isso é um programa que pode transformar as pessoas, principalmente nessa idade, pensando não só quem está aposentado, mas pensando quem está numa empresa que está prestes a se aposentar e ele não sabe o que ele vai fazer na vida. É um trabalho que a gente se propõe a fazer. Temos alguns especialistas do TD que participam, tenho certeza que tem muitos aqui que trabalham com esse público. E, para finalizar, não por ser o último, mas eu considero talvez um ponto importante, o ITD tem uma plataforma de educação à distância. Nós passamos um ano analisando mais de 50 ferramentas, não só do Brasil, mas de fora. A gente tem o Eduardo Gross, que também é nosso conselheiro aqui, que conhece muito a cultura israelense. Nós desenvolvemos uma plataforma e a gente coloca essa plataforma para todas as entidades do CONSET e demais organizações, a própria prefeitura, uma plataforma para uso totalmente gratuito de qualquer curso, treinamento, capacitação que as entidades participantes, o próprio CONSET, queiram desenvolver em Porto Alegre. Custo zero. A plataforma pode ser dada aula ao vivo, pode ser dada aula gravada, pode ser dada aula híbrida, com prova. Não é uma ferramenta de aula online, pessoal. É o que a gente chama de uma plataforma educacional. Muito diferente do que muitos no mercado ainda estão usando. A gente se preocupa com uma questão educacional, uma metodologia educacional. A gente tem a professora Rita também, como parte do TD, que jamais iria nos deixar utilizar somente uma plataforma para transmitir online. A gente se preocupou muito com isso. Então, nós estamos, inclusive, colocando no ar um curso de mentoria de carreira para todas as pessoas que vão participar da Maratona da Escola Futuro, porque ser mentor de startup, ser mentor de adulto é uma coisa, ser mentor de carreira para jovem, completamente diferente. Então, essa é a nossa última proposta, uma plataforma educacional que o CONSET tem à disposição, a Prefeitura de Porto Alegre. Nós não temos limites de alunos inscritos. A gente fez um trabalho com uma entidade do Rio de Janeiro, nós oferecemos 150 vagas totalmente gratuitas num treinamento dentro dessa plataforma, que é para desenvolvimento de programadores do futuro. Por incrível que pareça, né, eu, apesar de ter ficado 10 minutos fora do ar, eu acho que eu cumpri meu tempo. Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Pessoal, espero que tenham gostado. Aí fico aberto para as dúvidas de todo mundo, pessoal. Paulo, eu queria te perguntar o seguinte. Parabéns aí pela tua apresentação, né? Desde anteontem que eu te conheço, né? Paulo, é o seguinte, tu fizeste uma apresentação para nós na Associação Comercial. Eu quero te dizer que, a exemplo de outras entidades, teve eleição e trocou muita gente. A maioria ouviu aquela palestra, não está mais lá. Então, eu vou sugerir ao presidente que te convide novamente para fazer uma nova apresentação. Quer dizer, aí tu não pode dizer, não, já apresentei. Não, apresentei para outras pessoas. Né? Como aqui no CONSET trocou muita gente. Isso é uma coisa. A outra Estou à disposição já para qualquer momento, né? Okay. Eu não nasci em Porto Alegre, eu estou há 23 anos aqui, e como um dia no Põe Inquieta perguntado, a gente fez uma dinâmica perguntado, por que escolheu Porto Alegre? Porque é a cidade que eu quero que as minhas netas cresçam, vivam e se desenvolvam.
eu não quero que elas vão embora de Porto Alegre. Então, tudo que eu puder fazer, né, não só à frente do Instituto, mas o Paulo como pessoa física, pode me convocar, Guinter, que eu vou com o maior prazer, sabe que eu tenho um carinho muito grande pela CPA, fui 8 anos diretor lá. Certo. Outra coisa, Paulo, nós lá na Associação Comercial estamos desenvolvendo contatos de forma já avançada, no sentido de treinar pessoas pretas, né? Eu acho que está certo que agora tem que ou é negro ou é preto, um está errado, mas pessoas negras, pretas, para o empreendedorismo. É um projeto que eu acho que eles podem, tu podes participar nesse projeto, tá certo? E eu até já tenho escolhido 2, 3 pessoas pretas que podem fazer depoimentos lá que se transformaram em pequenos empresários. Outra questão, Paulo, é que a tua apresentação lá não ficou perdida. Nós fizemos várias reuniões sobre inovação lá na Associação Comercial. Levamos pessoas para lá para falar sobre inovação. Ou seja, este assunto inovação está bem ativo conosco lá na associação. Só isso. Obrigado, Paulo. Parabéns. Não, obrigado, Guinter. Eu sei disso. Eu acho que a gente conseguiu plantar, né, uma sementinha lá que acaba se multiplicando. A gente sabe que existem vários processos na entidade. Houve eleição, né, houve a pandemia que, né, muda as prioridades Mudou tudo, não só das empresas, mas das entidades. Com relação à capacitação para preto, nós temos um projeto, eu até não coloquei aqui, mas nós temos um programa que a gente apresentou para o Google Mundial, com o objetivo de capacitar 10 mil mulheres negras desempregadas do Rio Grande do Sul. Esse projeto passou na primeira fase, a gente está na torcida porque deve sair o resultado até o final do ano. Então, a gente tem um programa que pode ser colocado em prática junto com a CPA para esse público. Esse nosso projeto é homem e mulher, não é exclusivo para... Não, a gente pode incluir. O Eduardo, que está aqui, inclusive, participou, professora Rita, da elaboração do programa para a gente entregar para o Google. Passamos de 1 a 2 fases, agora a gente está esperando a decisão final lá para esse programa. Ok. Obrigado, Guilherme. Mais alguma dúvida, professor? Paulo, eu posso fazer uma consideração rápida, só conclusiva e complementar? Não, acho que é importante a gente colocar que, na verdade, quando você apresenta 11 projetos, não são 11 projetos isolados, né? É tudo integrado num único guarda-chuva e que, como a gente conversa entre nós, ele se integra a todas as outras iniciativas da cidade, do Pacto Alegre e outras iniciativas aí, voltadas para a gente poder enxergar uma Porto Alegre, como o nosso secretário, aí, o Lambi, fala muito, que a gente tem que fazer um esforço tremendo para a gente fazer a retenção de talento, né? Então, acho que assim é importante a gente enxergar isso como um guarda-chuva. Os projetos eles estão totalmente integrados e conectados e se integram facilmente com todos os outros projetos que a gente vê hoje em termos da cidade, até porque assim não dá para a gente falar de transformação digital e não falar de humanização digital, né? Que é esse lema que a gente tem carregado dentro do ITD. E quando a gente fala de humanização digital, a gente não pode esquecer que ele também é totalmente pendurado na tal da tríplice hélice, né? Que a gente tem que falar e a gente tem que exercitar um pouquinho disso, que é essa questão do governo, sociedade privada e a sociedade como um todo, que é um pouco do que eu trago, como você colocou aí, é um pouco do que eu trago em termos de experiência de como Israel consegue superar e conseguiu se posicionar como uma startup nation diante de tanta superação, de tanta diversidade que eles têm e que eles convivem diariamente lá. Eu acho que não tem outro segredo, não tem outro... A questão é a gente realmente integrar isso tudo e fazer acontecer. E aí eu acho realmente que o canal do Conset é essa representatividade tanto do governo, de certa maneira, como apoiador do governo, como também de toda a sociedade privada aí, pela qual a gente representa. Então, é mais para a gente caracterizar isso como um projeto integrado. Eu diria que é um projetão só, né? São 11 iniciativas, mas é um grande projeto que a gente tem aí. Exatamente. O Profissional do Futuro nasceu de um trabalho que a gente fez no Ceará, que é um programa de transformação da indústria de moda, que no 3º mês se identificou que aquelas indústrias não tinham pessoas capacitadas para fazer aquilo acontecer. Então, a gente voltou e montou um programa para atender
o desenvolvimento, capacitar jovens para quando ele entrar no mercado de trabalho, ele está preparado para ser absorvido na empresa. O Rio Grande do Sul tem 300 mil jovens cadastrados no CIE, aguardando uma vaga de estágio. E tem 50 mil empresas querendo contratar jovens para estágio. Por que não fecha essa conta? Porque o que a empresa quer, o jovem não está preparado. Ele é só um aluno do ensino médio, ele não tem uma competência, uma habilidade, e essa é a proposta desses projetos. Professora Rita? Sim, inclusive eu queria estender um pouco a nossa reflexão a partir desse projetão com seus focos diferenciados, semi-diferenciados, mas integrados, como uma reflexão nas nossas empresas que integram aqui o CONSET, o que é possível ser alinhavado para que a voz do Conselho seja uma voz mais sólida, tá? E não uma iniciativa de uma entidade que está dentro do Conselho e o Conselho está apoiando, mas uma proposta, na medida do possível, o que cada foco pode ser trabalhado, ou pode ser trabalhado em conjunto, tá? Ou pode ser estimulado as diferentes áreas para que isso se desenvolva. Porque, praticamente, tanto na área de transformação digital, quanto na área Porto Alegre, Cidade do Futuro, quanto em ambiente de inovação, esses 11 projetos, esses 11 focos, essas 11 ênfases se integram. Então, eu creio que cada uma das nossas instituições tem condições de abraçar de uma forma experimental, quer dizer, podermos trabalhar dentro para ver quais são os resultados e podermos, com isso, ser, de fato, um grupo de orientação para as políticas públicas, por uma experiência nossa. Nossa, integrantes do Conselho. Muito bom. Rodrigo, antes de passar, Rodrigo, só queria aproveitar essa fala, professora Rita. Hoje, o ITD está apresentando alguns projetos. Tá? Nós somos hoje já uma entidade muito madura, apesar de ter 4 anos de vida. Né? A gente é composto por pessoas muito maduras. A nossa proposta é que esses projetos não são projetos do ITD, que algumas entidades. A gente quer que sejam projetos de Porto Alegre, né? Nós não temos nenhuma questão, não, o projeto é do ITD, está lá e vai ficar lá e vai... Isso, para nós, é totalmente transparente. Foi até uma proposta que, quando eu fui convidado, sentei do lado do Guiter, numa reunião do Põe Inquieta, do Pacto Alegre, inclusive, de poder trazer esses projetos para ser projetos da cidade. Hoje, é o ITD que está apresentando, mas a gente gostaria, tomara, né, que todos sejam aprovados e eles passem a fazer parte de um projeto da cidade de Porto Alegre, com o CONSET encabeçando, e essas conexões, como o professor Guiter falou, do Contura, a gente quer levar esses projetos, que a gente entende que isso é a transformação da nossa cidade de verdade. Paulo, muito obrigado, a gente está chegando agora, quer dizer, passando um pouquinho das 4 horas aí. Então, muito obrigado, Paulo, pela apresentação. Eu gostei bastante dos projetos. Eu acho que, como a Rita comentou ali, eles batem de frente com diversas eu sempre esqueço o nome dos critérios ali da ênfase, das diretrizes da ênfase número 2, né, que é a transformação digital. Então, gente, sendo 4 horas e pouquinho aqui, então, o nosso último item é o encerramento, né? Hoje a gente não tem assuntos gerais, justamente porque eu achei que a pauta ia ficar meio apertada. Então, queria agradecer a presença de todos vocês e lembro que a nossa próxima reunião é daqui a 3 semanas, dia 5, em Porto Alegre, Cidade do Futuro. Tá? Então, eu vou refazer aqui o meu convite para que vocês, se souberem de projetos interessantes em termos de Porto Alegre, Cidade do Futuro, tem a chamada oficial ali no grupo, né? Tem um PDF, é só rolar um pouquinho ali para cima, tem o PDF. Se vocês conhecerem alguém, repassem o PDF, tá? E incentivem mais projetos a serem apresentados, né? Eu vou lembrar que o Paulo é um dos nossos conselheiros, né? Pela própria ITD. Então, mais informações, vocês conseguem achar o Paulo ali no grupo do CONSET, né? Procura ali por
pelo contato dele, vocês podem tirar alguma dúvida, né? Algum esclarecimento mais... Oi, você vai comigo ou não vai conseguir? Mais específico. Onde você vai? Pessoal, acho que o Eduardo está vazando o teu áudio, Eduardo. Pronto. Tá, gente? Então, assim, fechamos por aqui, declaro encerrada a nossa reunião. Jorge, se puderes cancelar lá o streaming. E aí, gente, deixo para vocês aqui, tá? Eu, por mim, declaro encerrada aí, se vocês quiserem conversar, acho que a sala é do branco aí, então